Olá, eu sou Loriane Salve, trabalho com produção cultural. Estou aqui hoje com o Lorenzo Zanello e com a Patrícia Saran. São proprietários de academia de dança e iniciaram os seus trabalhos em momentos muito distintos. A Patrícia, há 27 anos, e o Lorenzo, há cerca de um ano, bem no meio da pandemia, né, Lorenzo? Então, eu queria que vocês se apresentassem inicialmente, falassem um pouquinho da formação de vocês, e já vou deixar o primeiro questionamento, que eu queria entender quais foram os desafios que você, Patrícia, teve lá atrás, e os que o Lorenzo teve agora, recentemente, e ainda tem, porque eu acho que é interessante a gente entender um pouco o que mudou e o que permaneceu, né, nessa lacuna de tempo. Olá, gente. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo esse convite ao Lourenço, ao Dailon, a toda a equipe do Kodai, que estão, né, oferecendo aí cursos, palestras, bate-papos gratuitos nessa época da pandemia a todos da área da dança. Bom, quem não me conhece, eu sou a Patrícia Saran. Dou aula há 27 anos na cidade de Casa Branca, interior de São Paulo, e sou formada em bailarina de corpo de baile, magistério de dança, ambos na cidade de Ribeirão Preto, é um curso técnico pelo MEC, e também sou formada em educação física. Sou fundadora do balé Patrícia Saran, comecei aos 17 anos. Quando eu comecei foi na época para conseguir pagar minhas duas faculdades, né, que eu estava fazendo de dança, mas era uma época onde o poder aquisitivo era melhor, onde não tinha tanta influência de celulares, onde as pessoas saíam mais para ir fazer dança, elas iam mais às ruas, né? Então, tinham muito mais alunos do que hoje. Então, graças a Deus, eu comecei aos 17 anos, e daí eu não parei mais, fazendo cursos anualmente na Cidade da Dança, em Joinville, em São Paulo, Pirassunungas. Onde tinha curso, eu estava lá procurando buscar conhecimento, aprendizado, sempre inovando, para trazer, além de trazer novidades para mim, oferecer mais aprendizado nessa área aos meus alunos. Lorenzo? Olá, pessoal. Eu sou o Lorenzo Zanello, sou diretor artístico do Rekodai e do Kodai. Eu tenho 22 anos. Há um ano, eu inaugurei a minha escola de dança, Portê, espaço de dança. Eu comecei a dançar no programa Escola da Família aos 7 anos. Dancei no Blackout, ainda criança, com um pouquinho mais de idade. Comecei no balé, no estúdio personal da Elaine Giuliari. Fiz jazz contemporâneo, participei de várias competições, vários eventos de dança aqui na região, aqui no interior. Já participei de coreografias com a Paty, em competições, e eu comecei com um grande interesse, né, uma grande paixão na dança, e foi o que me trouxe aqui. A minha formação é em balé clássico contemporâneo, pelo estúdio Elaine Giuliari. Em 2019, eu aprovei no DRT, e foi quando eu consegui, com muito esforço e muita luta, inaugurar o nosso espaço, que aqui estamos. E... Bom, então vamos à questão, né? São aí quase 30 anos entre o início da Patrícia e o início do Lorenzo, no sentido de abrir uma escola de dança, né? A Patrícia já pincelou um pouquinho disso, né? Que quando ela iniciou, o poder aquisitivo das pessoas era melhor, as pessoas saíam mais de casa, buscando outras atividades, né? Hoje, com a globalização, né, a gente tem tudo mais fácil, ou nem tanto assim, né, pelas redes sociais, pela internet, enfim. Então, eu vejo que isso, acredito que é um ponto bastante importante, né, no desenvolvimento, né, que você conseguiu
lá no início, com a abertura da sua escola, e que você está vivenciando agora com a abertura da sua, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho disso, para a gente entender essas diferenças. Na minha época, quando eu comecei, eu noto, né, do início até agora, era muito diferente. As pessoas queriam se ver, as pessoas queriam se encontrar. Hoje elas se encontram pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né, conversam. Então não tinha isso. Então todo mundo saía para se encontrar. Então eles iam no balé de segunda a domingo. Dançavam. Então era muito mais fácil a conexão, a harmonização, ter muita gente, levar para concursos. Hoje, a gente não perde ali para o teu adversário, os clientes. Você perde ali para o celular, para o mundo que está online, entendeu? É mais difícil tirar eles de casa. Então, eu acho que a nossa forma de vencer também, o online também agora está aí para nos ajudar a conectar também, resgatar os nossos alunos também. Então, são anos diferentes e que a gente tem que se adaptar a eles. Sim. A minha experiência como professor aqui em Pinhal, que é uma cidade pequena, né? A Paty também é de uma cidade pequena, mas comparando com a cidade que eu nasci e estudei dança, que é São João, eu acho que a dificuldade ela é em dobro. Aqui em Pinhal só tem 2 escolas, a minha mais uma, e como a gente está nessa época de muita tecnologia, internet, o sonho de todo mundo hoje é trabalhar com a internet. Quase de todas as pessoas que eu conheço da minha idade, mais velhos e mais novos, eu tive que criar um projeto que eu chamo como trazer as tendências da internet para dentro da escola, para que as pessoas possam se conectar mais com a arte. Quando eu inaugurei a Portê, a nossa sala lotou, todas as modalidades, a semana inteira. A semana de aula aberta lotou. E passou essa semana de aula aberta, já foi caindo e caindo. Aí veio a ideia, eu estava assistindo TV com o Dylon, e a gente viu o Now United, que é um grupo pop, que dança e canta, e foi quando eu percebi que tinha muitas crianças aqui em Pinhal, adolescentes que gostavam muito. Eu falei, bom, eu vou fazer um projeto cover do Now United aqui na Portê, e eu acho que isso vai me trazer aluno. E hoje, eu acho que 90% dos meus alunos, eles fazem aula aqui por conta desse projeto. Então, acabou que eu comecei a dar aula aqui em Pinhal em fevereiro de 2020, um mês antes de decretar o lockdown aqui no Brasil. E realmente foi muito difícil. Só que a diferença minha para a Paty é que ela tem essa experiência de uma época diferente, com conexões diferentes. Eu meio que cresci nisso, né? Como quando eu nasci já tinha internet, então eu já fui, né? Já cresci com isso na mão. Já cresci. Eu acho que para a Paty, que tem a escola há muitos anos, né, pode ter sido uma dificuldade maior por ter vivido algo no começo diferente. Eu já comecei assim. Foi difícil? Foi, porque a gente tem sempre que se reinventar, né? Esse mundo de tendência da internet é muito bizarro, porque é uma coisa a cada semana, é uma coisa a cada minuto, tem uma coisa nova a cada momento. E às vezes a gente aqui não tem essa criatividade toda, né, para ficar inovando. Não tem criatividade, não tem dinheiro, não tem tempo. Às vezes a gente acaba de terminar um projeto, já tem alguma coisa nova, já não tem mais ninguém interessado naquilo que você criou, e aí você tem que se reinventar de novo. Por mais que foi difícil para mim, sim, eu meio que já tinha essa ideia, porque quando eu fazia parte do Blackout, por exemplo, ou depois que eu voltei para o balé e que eu comecei a viajar, a ver essas coisas, eu também me interessava muito por isso. Eu olhava na internet e falava assim, bom, eu quero dançar isso. Bom, hoje não quero mais isso agora, eu quero aquilo. Então essa mudança constante no pensamento da maioria das pessoas hoje em dia,
ela traz essa coisa de você tem que estar a todo momento lá, vidrado na internet, junto com os seus alunos, para você conseguir prender, né? Prendê-los à escola. Só o fato de você ter a escola, você falar a palavra escola, para muitas pessoas, adolescentes principalmente, é uma coisa que já traz um tédio grande. Eu tenho muitos alunos que, eu não quero estudar dança, eu não quero estudar, eu quero dançar. Então, a gente tem que estar sempre tomando até cuidado com as palavras que a gente usa com eles, porque qualquer coisa hoje desanima, né? As crianças. Você sabe que quando eu fazia dança e educação física ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu estava fazendo magistério de dança. Então, na hora que eu estava vendo ali, parecia um quartel, né? Cabelo para trás. Entra assim. A criança tinha que entrar assim na sala de aula e ficar assim. No outro lado, na educação física, o espaguete, a criança brincando. Eu falei, meu Deus. Na minha cidade de interior, lá era Ribeirão, eu vou ter que usar, eu vou ter que ser criativa. Eu não vou poder fazer um quartel nem dar um espaguete. Então, eu vou ter que fazer uma aula diferente. Trazer o melhor dos dois mundos, sim, né? Sim. Então, tudo a gente tem que adaptar e pegar o melhor de cada um e inovar. Então, eu dou um balé. Hoje eu consigo dar um balé clássico, mas eu ponho umas músicas de Walt Disney. Devagarzinho eu vou introduzindo as aulas de piano. Então, a gente vai mesclando. Aí a criança vai aprendendo, brincando, e passou um tempo, ela já está ali. O legal é porque você aprende balé, eu aprendi o magistério de uma forma que, se eu fosse levar aquilo para a minha escola, elas iam sair correndo para a natação. Entendeu? De verdade, elas não queriam brincar, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente iam ficar, mas iam ficar duas ali que gostam muito. E essa não era a minha intenção. A intenção era ter cliente, era ter aluno. Então, eu tive que usar um pouquinho de cada um, fazer uma adaptação, que até hoje, graças a Deus, deu certo. Agora, saindo um pouquinho, né, desse ponto das diferenças, eu queria que vocês falassem na visão de vocês, qual que é o maior desafio para viabilizar a dança no interior, tá? A gente sabe que os desafios dentro de qualquer linguagem artística dentro do país são inúmeros, né? Existe muita dificuldade porque não existe apoio. Quando existe apoio, existem pessoas que são oportunistas e que acabam tirando a vez, né, digamos assim, de quem realmente tem um projeto sério, de quem tem um projeto que tem estrutura, né, que é bem estruturado e que pode ser contínuo. Então, nesse sentido. No meu caso, aqui no interior, eu participei de várias competições, vários eventos. Já tive aula com a maioria dos professores aqui da região. E a nossa maior dificuldade aqui é que sempre é o artista que precisa correr atrás e se desfazer em 30 pedaços para conseguir algo que em outros centros, em outros lugares, com outras culturas, eles conseguem de uma forma mais justa, né? Eu acho que muita informação, para qualquer tipo de arte, ela tinha que ser viabilizada de uma forma mais simples, não tão complicada. Um exemplo, o DRT. O DRT, do Sindicato de Dança de São Paulo, é uma complicação gigantesca, sabe? Eu acho que tudo poderia ser mais simples. Porque, por muitas vezes, principalmente quem cresce no interior e quem não tem muita oportunidade, não tem dinheiro para estudar e viajar e ir para evento, não é porque você não tem dinheiro que você não merece. Eu acho que qualquer artista que se interessa, a gente tinha que ter a mesma oportunidade, sabe? Acaba sendo uma coisa até injusta. Se você não tem alguém ali para te auxiliar, a minha sorte é que eu tenho o Dylon para me auxiliar, porque se não fosse ele, eu não tinha conseguido o meu DRT, porque para começar com a inscrição é muito complicado. Então, assim, uma pessoa que não tem condição de estudar, que não tem condição de
às vezes, pagar uma palestra, mesmo online. Tem gente que não tem condição de pagar nada online, nem presencial. Acaba que perdendo a oportunidade, às vezes a pessoa com muito talento, com muita vontade, acaba perdendo essa oportunidade porque ela realmente não tem como. E, na minha visão, essa eu acho que é a maior, né? É o maior ponto. E tem os pontos também que a própria área acaba com toda essa pressão social, com tanto julgamento social, né, em questão disso, a gente acaba se colocando uma porta dentro, com o pensamento de eu não sou capaz ou eu não mereço. Isso acontece muito aqui, aconteceram com vários amigos que quiseram seguir carreira e hoje infelizmente não conseguiram. É que eu persisti muito, porque a vontade de desistir, ela não veio uma ou duas, né? São milhares. Quem passa, todo mundo que é artista, eu acho, passa por isso. E realmente acaba sobrando só quem persiste e bate muito na tecla. Porque é cada puxada de tapete também que a gente acaba, né, se desmontando. Mas o maior ponto é essa má distribuição de informação. Por mais que a gente tenha o acesso à internet livre, o que a gente precisa realmente para se formar e estudar, esse conteúdo não tem gratuito na internet. Então, a questão financeira é um ponto, sim, a questão do apoio público é outro ponto. E a gente tem sorte, né, de ter essas leis de incentivo, PROAC, Rouanet, a São Paulo Companhia de Dança, que eu sou um grande fã também, sempre tem projetos públicos, eles vêm bastante para cá, para o interior. E no meu caso, na minha experiência, esses foram os maiores pontos. Eu acredito que tenha mais, que eu talvez não tenha passado, né? Mas esse é o principal na minha visão. Só completando, né, o que você disse, eu também concordo que não só no interior, assim como todo o Brasil, eu acho que a falta de apoio cultural é muito grande. Então, isso acaba, sim, deixando muitos artistas, muitas pessoas que acabam não sendo descobertas. Quantos artistas devem ter por aí que não têm oportunidade, né? Por essa falta de apoio cultural, que eu acho que e a gente tem, né, o professor a nível municipal, o professor a nível regional, nacional, internacional. Mas você vê que mesmo o profissional a nível mais top lá do Brasil, o que ele recebe acaba para ficar 8 horas por dia dançando. Se você for ver, acaba muita gente. Só quem ama muito continua. Por quê? Porque o apoio cultural, a verba, é pouco. Então, tendo isso como ponto, há uma desvalorização da profissão. Eu acho que o bailarino é um artista. No Brasil, acho que ele não é valorizado como tal, né? Um exemplo eu vou citar, né, que eu comentei aqui antes com vocês, foi que na minha cidade a gente está tão acostumado, a gente é do interior, a gente está tão acostumado a fazer tudo, né? Limpeza, cenário, a gente corre atrás de tudo, figurino. Então, uma vez eu estava em Joinville, num curso da Broadway, ia dançar. A Sara, vai ali, que ali está seu figurino e seu sapato. Eu falei, nossa. Fui ali e me vesti. Na hora que eu me vesti, eu falei, gente, tem que pegar a mesa, a cadeira para levar, porque isso a gente faz no interior. A gente leva, tudo que a gente vai usar, a gente carrega. Falou, não, aqui você é artista, mas isso era em Joinville. Uma outra cultura, né? Lá é onde tem o maior festival de dança do Brasil. O segundo, acho que o maior do mundo, se eu não me engano. Então, lá. Aí, na hora que eu cheguei assim, já estava tudo pronto. Cadeira, mesa. Eu falei, uau, que legal. Mas imagina que no interior a gente tem isso. A gente é tudo aqui. A gente é sacoleiro, a gente é faxineiro, a gente põe coxia, a gente põe cenário, a gente faz figurino. A gente se desdobra aqui, né? Tipo um clínico geral. A gente tem que ser para a gente conseguir vencer. Na nossa área, é assim.
E também com toda essa vivência que a gente tem, essa dificuldade, né? Igual a Paty falou, no meu caso não é diferente. A mesma coisa que ela faz lá em Casa Branca há 27 anos é o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz no primeiro ano, né? É muito difícil você ser professor, o produtor, figurinista, maquiador, diretor, e aí tem que pensar em todos os alunos têm que aparecer, não posso deixar nenhum pai chateado, tem que atender todos os telefones, tem que responder todas as mensagens. É uma coisa que tinha que ser mais valorizado, sabe? Esses são os perrengues que a gente está contando. Tem as partes boas também, tá, gente? Vamos falar de perrengue só mais um pouquinho. Lourenço falou aqui, né? Tenho que agradar todos os pais. Então, como que as crianças chegavam para você lá atrás e como que chegam hoje? E aí quero que o Lourenço também fale, porque talvez eu esteja errada, tá? Mas me corrijam se os pais levam as crianças, muitas vezes, para fazer uma atividade num estúdio de dança, numa academia de dança, numa escola de dança, para gastar energia. E não com o intuito de que essa criança ela vá cair de amores pelo balé ou pelo jazz e queira seguir uma carreira, né? Queira se tornar um profissional. E aí, quando essa criança chega para vocês, como é trabalhar a criança e os pais, no sentido, principalmente quando vocês percebem que existe talento e que pode ser levado adiante? Bom, como agradar a criança e o pai primeiro? Sim. Bom, desde o começo até então, a gente vai aprendendo, né, com os anos. Hoje, graças a Deus, eu tenho pais maravilhosos que me ajudam com incentivo na academia. E lógico, tem aqueles que querem aparecer mais que o filho. Eu falo, o seu filho não está ligando de ir para trás. Deixa ele estar se divertindo no palco. Eu sempre procuro fazer assim com criança, dar oportunidade para todas. A primeira parte, uma fila na frente, depois troca. Para todo mundo ter a oportunidade de sentir. A mesma visibilidade. Isso. E, né, lógico que um solista ele vai despontar. Sim. Então, por que a minha filha não faz o solo? Aquela faz. Porque aquela se dedicou. Ela está mais apta a fazer um solo. Sua filha tem que trabalhar. Sua filha tem que estudar. Vai chegar a hora dela. Se ela insistir, mas ela tem que persistir, ela tem que querer. Não adianta a mãe querer. Então, está aí um ponto que eu vou devagarzinho, porque as mães têm... É difícil. 27 anos, eu escuto todo ano no festival a mesma reclamação. Então, do mesmo jeito que tem aquele pai que leva a criança, aquele pai, aquela mãe que leva a criança com o intuito só de que ela vai lá para gastar energia e, enfim, né? Tem também aquele pai que quer que a criança vá, que é aquela mãe que quer que a criança vá e quer que ela se torne profissional já no primeiro ano de escola. Tem, e eu falo, mas a criança tem que querer. Se você quer, então vamos fazer dança? Para a mãe entrar e fazer. Porque ela vai ver que não é fácil entrar num palco, dançar para todos verem, aprender a coreografia, né? Deixa a sua filha se divertir, ela está gostando. Ela não sabe, a criança não sabe o que é frente, trás, o que é meio. Quem ensina são os pais. Eu acho que é errado, porque ela vai estar desenvolvendo da mesma maneira, estando na frente ou atrás. Sim. No meu caso, é a mesma coisa, eu tenho as mesmas dificuldades. Eu acho que todo professor tem, não só de dança, mas um professor de teatro também. Sim. Vou dar um exemplo bobo, mas acho que dá para a gente comparar uma aula de canto com uma aula de dança, por exemplo. Quando a mãe e o pai falam assim, eu vou matricular minha filha numa aula de canto, o pai matricula o filho para ele cantar. Não para estudar. Não para gastar energia, por exemplo. Tá. E na aula de balé não, na aula de jazz não. Eu tenho muitos pais que colocam os filhos na aula de dança para eles realmente virem para cá passar um tempo, né? É muito difícil lidar com esses pais. Na verdade, eu comecei a dar aula de dança com 15 anos lá no estúdio que eu me formei. Eu tive muito problema com o pai naquela época, porque
eles reclamavam da aula de alongamento, por exemplo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que acabar... Realmente, é uma luta todo dia para explicar que ele vai vir para o balé, ele vai vir para a dança, ele vai para o jazz, hip hop, ele vai se esforçar fisicamente. O corpo dele vai mudar, dela vai mudar. Vai ter dor, é uma coisa normal. Só que isso acaba empacando o trabalho. E aí aquela aluna e aquele pai que minha filha vem porque ela gosta, eu não vou interferir, ela faz a aula tudo bonitinho, ela sente dor e tá tudo bem, tá tudo certo, obviamente ela vai ser uma pessoa que se destaca mais. Eu tenho aluna que quer seguir carreira de bailarina, mas o pai não quer que ela siga. E talentosíssima. E eu tenho aquela aluna que a mãe quer muito e a aluna não quer. Então, assim, acaba sendo uma coisa que você tem que desenvolver mais com a aluna. Eu costumo deixar os pais aqui na Portê mais de fora dos negócios artísticos. Eu acho que o artista tem que tratar direto com o artista. Eu não vou chegar na mãe da minha aluna e falar assim, olha, dei o solo para sua filha porque ela mereceu mais, ou eu não dei o solo porque ela mereceu menos. Eu converso isso com a minha aluna e ela entende. Eu acho que a partir do momento que o bailarino entende o seu lugar, naquele momento, porque cada um tem um momento diferente. Exato. Naquele momento, o lugar dela é aqui e o do outro é ali. Eu acho que eles têm que entender isso. E quando eles acabam entendendo isso, acaba sendo mais fácil. Eu sempre fui um aluno que gostei de me destacar, isso é fato. Eu sempre gostei, eu sempre fui atrás. Enquanto eu não acertava o que eu queria acertar, eu não parava. E eu já tive muito problema com isso, até porque às vezes o aluno quer e o coleguinha implica com o aluno porque ele quer. E aí, se o coleguinha não quer, ele tem um outro que implica porque ele não quer. Então é uma bagunça. É uma bagunça de pensamento, é uma bagunça de opiniões, mas que a gente acaba, mais uma vez, tendo que se desfazer em 30 para também ensinar aquilo. Eu acho que a gente, infelizmente, né, a gente vive num país onde as artes, de um modo geral, ainda sofrem grande preconceito, né? Não é só na dança, o nosso cenário musical hoje é um cenário um pouco pobre, né? A gente percebe que o comercial acaba falando um pouco mais alto, né, dentro do meio das artes. Então, a gente vai perdendo um pouco a questão da qualidade também, né? E aí fica muito difícil, de repente, você fazer com que o seu aluno entenda, com que os pais entendam que o que você está fazendo dentro da escola não é simplesmente matar um tempo, né? Passar um tempo. Só concluindo. Então, eu acho que se torna muito difícil ser levado a sério ao ponto de que nós podemos, aqui, numa escola do interior, formar um aluno desde a base para que ele chegue a dançar numa São Paulo Companhia de Dança, num teatro municipal, num festival de Joinville e fora do Brasil, né? Tantos festivais que existem na Europa, nos Estados Unidos. A gente vê, vira e mexe na televisão, de um aluno uma criança que saiu da comunidade e foi para um top balé. Por persistência, né? Não é porque foi matar um tempo na escola. E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa mesmo divulgar esse trabalho, que pode sair daqui, não é só lá no Rio de Janeiro que pode acontecer isso, não é só lá dentro de São Paulo que pode acontecer isso, né? Que é onde estão as maiores escolas e tudo mais. Existe qualidade aqui no interior também. Eu faço as aulas, né? E uma vez por mês, que às vezes os pais querem ver, então eu deixo eles assistirem a aula. Nessa aula eu mostro a importância, mesmo para um pai, porque às vezes o pai às vezes ele não entende, a importância da dança na vida da criança, do adolescente, que não é só tanto do lado
tanto do lado da saúde física, né, da saúde mental, tanto ao lado das competições que ele vai enfrentar, dele dar o melhor e às vezes não conseguir, se frustrar, levantar a cabeça e vai de novo. É disciplina. A disciplina, a sociabilização. Então, tudo aquilo, se ele não seguir dança, ele vai levar para a vida dele lá na frente. O horário para entrar em palco, horário para se apresentar, cuidado com a sua fantasia, limpar a sua sapatilha, arrumar o seu cabelo, se maquiar. N funções que ele tem que ter a responsabilidade, a disciplina. Criança, não pode faltar do ensaio, senão essa coreografia você não vai dançar, vai ser cortado. Eu tenho um churrasco, se você quer ir no churrasco, você não dança dessa vez. Então, vai disciplinando. E aquilo, muitas alunas hoje, que são formadas em psicologia, Paty, o que você ensinou, a gente levou para a vida, para a nossa vida. Tão gostoso escutar isso. E pode sim, uma bailarina minha, que tinha muito talento, pequenininha, falei para a mãe dela, leva ela no Bolshoi. Ela passou, dançou para o exterior, linda, maravilhosa. Outra, a Natália, dançou na Europa. O Leonardo, levei em audição, passou no Sandy Júnior, dançou no Sandy Júnior, dançou no Daniel. Ganharam como bailarinos. Então, tem sim. Nosso interior é rico, porque nosso interior é tudo perto. Sim. É barato. Então, eles podem vir todos os dias na escola fazer aula. A gente tem suporte para passar, muito aprendizado. Eu dou prova de balé, ensino terminologia e codificação, ensino técnica da dança. Todo o suporte que eu posso estar passando ali, eu passo, para eles seguirem a vida em frente, se eles quiserem. Então, você dá todo isso, é muito importante. O Lourenço é uma pessoa muito humilde, porque ele é um bailarino fantástico. O que ele está contando da escola em 2 anos é porque ele começou na época de pandemia. Se eu tivesse começado na época de pandemia, Lourenço, meu Deus, eu não sei o que seria de mim. Né? Então, você só tem a brilhar, a crescer. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que um do interior ali, a gente tem um mundo pequeno, mas acho que um tem que dar a mão um para o outro, sabe? Um dá a mão para o outro, vamos lá, vamos se ajudar, vamos se erguer. A gente aqui no interior é poderoso, muito. Somos humildes, somos batalhadores e a gente tem muito a oferecer. Eu fico abismado com o tanto de talento que tem aqui. Gente, de 10, eu tenho 8 alunos que poderiam seguir tranquilos carreira, sabe? São alunos que têm, mesmo não tendo vontade, têm talento. Isso que a Paty falou é muito importante. Eu sempre fui o tipo de artista que gostei de ter amizade, que gosto, né, de ter amizade com todo mundo da minha área. Eu acho que é uma tremenda falta de noção você ser aquela pessoa fechada para os seus colegas de trabalho. Se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar com Carlinhos, com a Paty, com o Felipe, com Denilson, com Elaine e com N professores que já passaram por aqui, interior, região, eu não estaria aqui, sabe? É uma coisa que ajuda muito, é uma coisa que agrega, é uma coisa que te dá experiência. Ouvir a Paty falar, eu fico pensando, né? Falei assim, gente, como que vai ser quando eu tiver 27 anos de porteiro? Então, isso acaba trazendo uma bagagem que, querendo ou não, quando você passar por situações parecidas, quando acontecer, a gente já tem aquele redutor, né? Que te faz dar aquela freada para passar com mais suavidade, porque você pensa, eu não sou o único, né, que passou por isso. São vários, todo mundo. É um processo, processo em construção, né? Constante. Por mais que tenha essa diferença de tempo, eu acho que, de verdade, a única coisa que mudou de 27 anos atrás para cá foi só a questão da tecnologia, porque eu acho que os problemas permanecem os mesmos. Eu acho que a dança ainda não foi valorizada daquela época para cá. Eu acho que continua no mesmo degrau. Não acho que subiu. Talvez tenha até descido, sabe? Essa coisa de pai, de aluno, eu acho que vai ter para sempre em todas as escolas. Mas eu acho que realmente isso ainda não evoluiu, sabe? Eu acho que, ouvindo a Paty falar,
eu acho que não evoluiu e não vai evoluir. Pelo menos não até, sei lá. Agora, com esse mundo de tecnologia, tá aí a gente para se juntar, para fazer mais lives, para levar informação, que são poucas do interior que tem, e se unir, quem sabe a gente consegue melhorar. Daqui uns 10 anos seja diferente. Né? Tem que ter otimismo, a gente tem que tentar. Mas uma coisa também é que é muito difícil a gente estar sentado aqui, eu estou aqui tremendo, né? Mas é que muitas vezes, por sermos do interior, por a gente, né, olhar outras pessoas aqui na mesma cadeira que a gente sentou, com mais estudo e talvez mais experiência, a gente acaba se colocando num lugar de eu não sou capaz de fazer isso. Então, acho que isso também trava. Me trava até hoje essa coisa de me colocar como inferior a outros artistas. Você sabe que isso tem um nome, né? Recentemente até eu descobri isso. Isso chama-se Síndrome do Impostor. Eu não conhecia esse termo, conheci assistindo uma live da Rafa Bride, se não me engano, com o padre Fábio de Mello, onde ela fala sobre a síndrome do impostor, que é exatamente isso. Por que é que eu estou neste lugar falando para este número de pessoas? Eu sou capaz para isso? Qual que é a minha formação? Qual que é o meu conhecimento? Mas será que fulano não tem mais gabarito para falar sobre esse assunto do que eu? Eu passei por isso aqui, na semana passada. Né? Eu não falei com você, mas eu trabalhei com produção cultural. Eu estou há 5 anos afastada desse meio. Eu sou formada em administração de empresas. Hoje atuo numa área completamente diferente. Eu fui dirigente cultural aqui de Pinhal, e aí me afastei, né, fiquei durante 5 anos, e retornei ao meio, a convite do Dailon. E, para mim, na semana passada, quando a gente fez o outro vídeo, para mim foi uma reestreia. Né? Então, assim, um misto de emoções, um misto de sentimentos. E antes da minha gravação, da minha atuação, nós tivemos uma historiadora falando que falar depois dela é um negócio dificílimo, pelo nível de conhecimento que ela tem, de antropologia, enfim, de uma série de coisas. E aí, eu assistindo ela, eu pensava justamente isso que o Lourenço estava falando. O que eu estou fazendo aqui? Né? Que eu vou falar depois que ela terminar? Né? Tanto que ela terminou, eu falei, agora é o momento que eu vou embora, né? Porque eu não tenho mais o que falar. E isso acontece muito. Né? Eu acho que em todas as profissões, na verdade. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Em nós mesmos. E no caso de vocês, que são educadores, né, que estão ali na formação de base do ser humano, não é nem do bailarino, né? Porque tudo isso que você falou, toda essa questão da disciplina, do cuidado, enfim, isso é um ponto a ser trabalhado também na formação desses novos humanos, desses novos profissionais, né? Eu estou muito aliviado em estar sentado aqui com você, com a Paty. A gente vai ter mais pessoas, a gente teve pessoas, porque essa semana eu também passei por isso, né? Falei, gente, tem que falar, nunca fiz isso, né? A gente acaba, querendo ou não, a gente se coloca em uma posição de incapaz. Mas pensando bem, essa semana eu pensei muito, né? E pensando bem, não, eu tenho que falar. Sim. Eu tenho que estar aqui, a gente tem que fazer isso, porque se eu quero uma mudança para algo, eu tenho que estar participando daquilo, entendeu? Eu tenho que fazer algo para aquilo mudar. Então, por mais que eu tô aqui, tô nervoso, enfim, eu quero, sabe? A gente quer estar aqui, a gente quer estar aqui falando. Quantas vezes a gente não imaginou, né? Quantas vezes a gente não pensou? A Paty, com certeza, várias, já deve ter pensado várias vezes, né? Quero passar o que eu sinto para as pessoas, quero dar
Quero dar essa informação de que aqui não é porque é interior que a gente vai dar música da Xuxa para a criança, ela vai balançar o bumbum e vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Né? Todo coreógrafo, todo professor, ele sonha em criar um artista. Ele sonha em dar a oportunidade que a gente não teve para o aluno. Eu sonho em levar os meus alunos para muito longe. Eu sonho com tudo isso, sabe? Tudo que eu não tive, eu quero proporcionar. E com qualidade. E é uma coisa muito séria, porque mexe com o sonho das pessoas, mexe com a realização pessoal das pessoas. E você ser diminuído porque você tem um sonho ou porque você tem uma idealização de projetos e artistas, você acaba se colocando num lugar de frustração, né? Eu tenho alunos que, com 1 ano de escola, já são frustrados por conta disso. Porque tem todo aquele esquema, né? Família, preconceito, sociedade. A sociedade. O fato de estarmos em cidades pequenas, com pessoas, a maioria das pessoas mente fechada. Então é uma coisa que realmente é difícil de lidar, mas que eu vou fazer isso até morrer, né? A gente pensa. Eu não vou parar enquanto eu não estiver lá frio, com o olho fechado. É uma coisa que eu, a Paty com certeza e as outras pessoas, eu levo para a minha vida mesmo. Eu pego o aluno para a mão e é como se fosse um filho. Eu pego aquele aluno de uma forma que eu falo assim, nossa, eu te coloco... Você quer uma estrela do céu? A gente dá um jeito de buscar, né? É aquela coisa, a gente coloca o aluno como prioridade em tudo. A gente esquece de colocar uma roupa até para festival de dança, fim de ano, né? É um evento super bacana. Vão todos os familiares, as crianças se preparam o ano inteiro para aquilo. E aí a gente chega no dia, a gente está lá, uniforminho, suado dos pés à cabeça, passando nervo, porque a gente quer que o aluno brilhe, sabe? A gente se coloca realmente em stand-by. Não é mais o meu sonho somente de escola. É o sonho de várias crianças, de vários pais, às vezes avós. Sabe? Eu tenho mãe e pai que não gosta, mas aí a avó chega no fim do ano e fala assim, o meu sonho era ver minha neta dançar. O meu sonho era ver meu neto dançar. E isso é muito, né? É muito sério. É muito sério. E a gente acaba levando de uma forma... muitas pessoas levam isso como uma brincadeira e um passatempo que até é um insulto, né? Pra gente que trabalha com isso. Sim. E eu espero que com a nossa conversa, nosso bate-papo e dos nossos colegas, a gente consiga mudar algumas pessoas, alguns pensamentos. A gente conseguir fazer uma pessoa já mudar de ideia, né, já é uma evolução. Muito. E eu acho que o que vocês falaram, né, que não é estar aqui para falar algo difícil. Acho que é para estar falando cada um não é melhor que o outro, cada um tem sua vivência e cada um tem sua verdade. E o que eles querem escutar é a nossa verdade, é a nossa experiência, que eu acho que é a coisa mais preciosa. E uma coisa que você falou que leva o aluno ao topo, que eu tenho essa experiência que você vai ter, é que eu comecei com 17 anos, então dava aula para as minhas alunas. Hoje elas são mães e hoje elas estão levando as filhas para mim dar aula. E o amor que a gente criou é tão grande. Tem gente que me manda mensagem que vai no festival, alunas antigas. Eu tenho alunas que saíram lá por 3 anos, hoje é minha colega, vai em casa, a gente vai, sai tudo junto. Fica uma família tão grande, tão poderosa. O amor é tão único. Uma vez falaram assim, mas você vai para a competição, você ensaia sábado, domingo, para que vocês não ganham dinheiro? Eu falei, não ganho dinheiro, mas eu ganho uma coisa que o dinheiro não consegue me dar. É uma sensação única, é uma coisa maravilhosa, parece que é mágico, eu acho que só quem dança sabe. A gente precisa de dinheiro? A gente precisa, a gente trabalha. Mas esses momentos especiais, únicos, marcantes, são preciosos. Eu acho que a gente não deve deixar isso morrer, seguir em frente, tentar que essa valorização melhore, dar a mão aí um para o outro. Com essa, né, tecnologia, quem sabe a gente consegue abrir a cabeça mais.
tentar, né, trazer mais projetos sociais que a gente consiga, né, e tenho fé que vai melhorar. Esse ponto do dinheiro é uma coisa muito louca, né? Todos os meus alunos, inclusive, eu tive um problema assim não faz muito tempo. A gente estava com a apresentação marcada e eu queria marcar ensaio sábado e domingo, e aí eu recebi uma mensagem assim. Eu falei, bom, você vem para a aula, né? Falei para um determinado aluno, daí pegou, me respondeu numa falta de respeito, falou assim, bom, eu não vou colocar isso como prioridade na minha vida porque eu não ganho dinheiro com isso. Eu falei assim, li a mensagem, não respondi, né? Fui arrasado, voltei, dormi, respirei, pensei. Falei, caramba, quando eu dançava, o dinheiro vinha em último lugar, nem pensava em dinheiro. Eu pensava em só fazer o que eu amo, sabe? Era só isso. E essa coisa de ganhar dinheiro está se tornando uma coisa tão louca na cabeça de todo mundo, eu acho, né? Da maioria das pessoas, que está tirando os valores, sabe? O dinheiro, ele vem de uma forma ou de outra. Você trabalhando, fazendo aquilo bem feito, o dinheiro vem. Agora, eu acho que não é uma maneira saudável você tratar profissões e sonhos pensando somente nisso. Você tem que pensar no que você vai levar para a vida, porque quando a gente tiver, né, partido daqui para uma melhor, ninguém vai levar o dinheiro. Isso é uma coisa clichê que todo mundo fala, mas não é o que é aplicado hoje em dia, sabe? Muita gente bate no peito e fala, eu não ligo para dinheiro, porque dinheiro é segundo. E, gente, não, sabe? Todo mundo leva isso como prioridade, sim. Hoje em dia, principalmente no nosso país, eu sei que está uma situação difícil, né? A gente está passando por momentos que eu não consigo nem explicar em palavras. Mas eu acho que se cada um fizesse a sua parte, mais pensando na paixão, sabe? Em fazer, e não no quanto de zeros vai ter aquilo que ele vai fazer, eu acho que a vida ela acaba tomando um caminho bem diferente, né? Essa coisa de dinheiro foi uma coisa que me pegou desde pequeno. Eu ouvi isso do meu pai inúmeras vezes. Da minha mãe não, ela sempre me apoiou, ela nunca falou de dinheiro, mas o meu pai sim, ele sempre falava. E vai trabalhar? Porque... ele falava assim, nossa, mas você está indo para a dança de novo. Chegou a época, Paty, que eu dançava das 4 às 10 da noite. Chegava 4 horas da tarde no estúdio, saia às 10 de segunda a sexta. E ainda queria dançar de sábado e se deixasse de domingo. E aí chegava, tipo, na quarta-feira, ele falava, hoje você não vai. Daí eu falava, eu vou. Né? Falei, não tem como, eu vou dançar. E se eu não fosse, eu ficava doente. Era uma coisa assim surreal. E ele nunca tinha ido a uma apresentação minha, nem nada assim. Nunca foi. Acho que ele foi na primeira, eu tinha 15 ou 16 anos, que foi com Blackout. Foi a primeira que ele foi. E aí ali, quando ele me viu dançando, porque ele não conhecia esse meu lado artista. É uma coisa que muitos pais preferem, né, simplesmente colocar uma parede entre o filho, né? Prefere colocar essa parede do que falar assim, não, eu vou ver. Né? Deixa eu ver como que é, deixa eu conhecer antes de pegar e falar para o dinheiro. Uma criança, 15 anos. Às vezes eu fazia animação em festa, colocava fantasia. Ganhava o quê? R$40 na época para ficar a manhã inteira, a tarde inteira na frente de uma loja, por exemplo. E aí quando ele viu eu dançando, mudou a mente dele. Mudou, porque aí é outra pessoa, né, no palco. A gente é uma pessoa aqui sentada nessa cadeira, agora em cima do palco é totalmente diferente. É uma coisa que é surreal, né? E aí quando ele me viu dançando, ele chegou em casa, né? Ele chegou em mim e falou, nossa, nunca mais eu te deixo faltar de um ensaio. Tipo, se você faltar, eu vou pegar no seu pé. E aí foi quando ele começou a acompanhar mais, aí acabou viajando para a competição. Falta muito também essa coisa de ser flexível, sabe? Deixa eu ver como que é antes de falar, né? Louco. Muita gente nem sonha quanto o valor de um figurino, por exemplo.
um valor emocional. Tem figurino que eu gastei R$40. E tem um preço, um valor emocional, Sim. que eu falo assim, eu não venderia esse figurino por R$1 milhão. Né? É uma coisa além disso, é uma coisa que realmente mexe muito com o coração. Muito, muito mesmo. Bom, então, queria agradecer você, Lô, você, Patrícia, pela generosidade de vocês em falar da vida de vocês, em falar das emoções nesse período todo. E eu tenho uma frase que eu comecei a falar ela, né, depois que eu tive a oportunidade de trabalhar com cultura, que o meu trabalho é o sustento do meu corpo, né? Mas principalmente o sustento da minha alma. Então eu acho que é isso que a gente tem que levar adiante. Muito obrigada mesmo pela generosidade de vocês. É só através disso, né, dessas oportunidades, que a gente vai conseguir mudar uma pessoa, né? E que essa uma mude mais uma e assim por diante, para a gente conseguir construir aí um pedacinho de mundo melhor. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Gente, só tem um último recado. Você que está assistindo o Recodai, se você tem vontade de dançar, de atuar, cantar, procure. Entra no Facebook, entra no Instagram, na sua cidade, pesquisa aula de dança, aula de canto e vá atrás. Se você tem o sonho de ser artista, busque. Busque que você vai conseguir. É difícil o caminho? É difícil o caminho, mas todo mundo consegue. Tá? Obrigado a Lore, obrigado Pati. E obrigado, equipe Recodai. Um prazer imenso estar aqui e um alívio gigante em estar me expressando aqui, né? Muito obrigada, viu, gente, pelo convite. Estou muito feliz e lisonjeada. Obrigada.